Foi ótimo que o governo, na véspera da votação do afastamento de Dilma Rousseff no Senado, tenha ido no desespero ao Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação do processo de impeachment por desvio de finalidade do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no recebimento da denúncia. Isso permitiu que o ministro Teori da Conspiração, Zavascki, enterrasse de vez a narrativa do PT sobre o pecado original do golpe comandado por Eduardo Cunha, rejeitando a liminar pedida pelo advogado de Dilma, disfarçado de advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Cardoso alegava que o Cunha só recebeu a denúncia porque deputados do PT declararam que votariam a favor do segmento da representação contra ele no Conselho de Ética, e ele então fez isso por vingança, por retaliação contra o governo. Na tentativa desesperada de provar que isso se configurava um desvio de finalidade, o que o Cardoso fez, como eu antecipei lá no meu blog? Ele reuniu vários recortes de jornais e revistas da época para mostrar as movimentações e frases atribuídas a Cunha por terceiros, inclusive interlocutores da própria Dilma. Quer dizer, ele não tinha à mão, por exemplo, uma gravação de uma conversa interceptada pela Polícia Federal como aquela entre o Lula e a Dilma sobre o termo de posse, com o qual o ex-presidente pretendia escapar da prisão. Então Cardoso teve que apelar, reunindo várias notícias que juridicamente não provam coisa alguma. Então Teori escreveu que o conteúdo político de uma deliberação como a do Cunha já é um sério obstáculo à configuração de desvio de finalidade, quer dizer, o conhecimento da alegação do Cardoso. E mais ainda porque elas estão embasadas em registros jornalísticos da crônica política nacional, que, como efemérides que são, ficam sujeitas a uma grande margem de contestação. O que elas revelam sem dúvida, segundo Teori, é que desde que o Cunha foi eleito presidente da Câmara, ele se notabilizou por uma sistemática oposição ao projeto político do Palácio do Planalto, exercendo diferentes frentes de pressão contra interesses do governo. Mas não há como identificar, na miríade de manchetes instruídas com a inicial, um conjunto probatório capaz de demonstrar de forma juridicamente incontestável que aquelas iniciativas têm ultrapassado os limites da oposição política, que é legítima, como reconhece a própria impetração, para, de modo evidente, macular a validade do processo de impeachment. Teori disse então que não há como atestar plausibilidade suficiente nas alegações de que o impulso conferido ao processo de impeachment pelo Cunha tenha o condão de contaminar todos os demais crivos realizados no curso do processo, como alega insistentemente a base governista. O ministro enfatizou que as investidas possivelmente questionáveis do Cunha já foram neutralizadas por outras deliberações do Supremo e lembrou o óbvio: os atos do Cunha, inclusive o recebimento da denúncia, foram referendados nas votações expressivas tanto na comissão do impeachment na Câmara como no plenário, o que qualifica e muito, nas palavras do Teori, a presunção de legitimidade do ato final de autorização de instauração do processo de impeachment, que não é de competência solitária do presidente daquela casa legislativa, mas do seu plenário. Quer dizer, depois de 367 deputados votarem a favor do processo e mais os 15 senadores dos 20 da comissão do Senado, o Cardoso vem reclamar do recebimento da denúncia? Ah, para com isso. A lógica do Cardoso, segundo Teori, menospreza o princípio da presunção de legitimidade do colegiado, da aptidão de cada um dos parlamentares de se posicionar de modo independente e, mais do que isso, e aí ele desmascara mesmo a lógica do Cardoso. Ela sustenta uma narrativa que permitiria uma conclusão oposta àquela que quer o governo, a de que o empenho político dos governistas, que inegavelmente também existiu, poderia ter levado o Cunha a adiar indevidamente o recebimento das denúncias que estavam sob sua apreciação, enquanto esperava acenos favoráveis aos seus próprios interesses pessoais. Em outras palavras, se houve barganha, houve dos dois lados e o governo só chora porque perdeu. Mas o melhor da decisão do Teori foi o freio que ele colocou nas artimanhas do presidente da corte, Ricardo Lewandowski. Amigão da família Lula, Lewandowski vinha deixando em aberto a possibilidade de o STF intervir em questões de mérito e enquadramento legal dos crimes de responsabilidade de Dilma durante ou até depois do julgamento no Senado. Mas Teori afastou essa hipótese. Ele afirmou que não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos ou sobre a procedência ou não da acusação. O juiz constitucional dessa matéria é o Senado, que, previamente autorizado pela Câmara, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame mesmo pelo STF.
Admitir-se a possibilidade de controle judicial do mérito da deliberação do Legislativo pelo Poder Judiciário significaria transformar em letra morta o artigo 86 da Constituição Federal, que atribui não ao Supremo, mas ao Senado, autorizado pela Câmara, a competência para julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Por isso mesmo, é preciso compreender também que o julgamento em tais casos é feito por juízes investidos da condição de políticos que produzem, nessa condição, votos imantados por visões de natureza política, que, consequentemente, podem eventualmente estar inspirados em valores ou motivações diferentes dos que seriam adotados por membros do Poder Judiciário. Então Lewandowski pode colocar as garrinhas para dentro, Cardoso pode engolir mais esse vexame porque o processo está legitimado, a narrativa do golpe foi enterrada, não adianta mais culpar Eduardo Cunha e se o Senado decidir que Dilma cometeu crime de responsabilidade, o enquadramento legal está feito como manda a lei. Mas o choro é livre.